Êxodo capítulo 3. Vai ser bem breve, irmãos, bem breve, porque o Senhor já tem falado de uma maneira toda especial aqui nessa noite. Então vai ser bem breve, prometo, para os irmãos. Deus fala com Moisés em Horebe. Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amados irmãos, o texto é bem conhecido de toda a igreja. Retrata a história da chamada deste grande líder, por nome Moisés. Este homem que foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe, foi arrancado das águas e cresceu, período da sua infância, sendo instruído em toda a sabedoria do Egito, como um filho adotivo de Faraó, na casa de Faraó. Era o filho de sua filha, filha de Faraó, era Moisés. Quando ele alcança a idade adulta, Deus decide mudar a trajetória dele. Ele então sai fugido do Egito, parte errante para o deserto, e ali então Deus o acolhe na casa de um homem chamado Jetro, que se torna seu sogro, e o tempo passa. Moisés esquece toda a cultura do Egito, envelhece. 40 anos mais tarde, este homem, um pastor de seu sogro, para próximo ou atrás do monte Horebe, deixa o rebanho ali de seu sogro, ele apacentava o rebanho de seu sogro, e sobe para cima do monte. Acredita-se que Moisés tinha ali a sua vida de comunhão com Deus, e quem sabe ele foi ali para tirar um período de oração com o Senhor. Só que aquele dia era um dia diferente, era um dia que mudaria tudo na vida de Moisés. Era aquele dia ao qual Deus havia chegado para cumprir a promessa que Deus havia feito para ele, para cumprir o propósito que Deus havia determinado para ele. Talvez Moisés nem se lembrasse mais de promessa. Talvez Moisés nem esperasse mais que Deus tinha algo para fazer com ele, até porque a idade já havia chegado e ele já era um homem idoso. Mas como Deus é o Deus que surpreende, é o Deus que confunde,
É o Deus que tem as suas maneiras específicas de agir. É o Deus que enxerga o que ninguém enxerga, que vê o que ninguém vê. Ele chegou naquele dia para ter um encontro com Moisés. Manifesta-se em meio à sarça, a uma chama diferente que ardia sobre a sarça, só que a sarça não se incomodava com aquela chama, então a sarça não se consumia. Moisés fica impactado com aquilo e se vira para ver por que aquela sarça não está se consumindo em meio àquele fogo. E aquilo tudo já era uma estratégia de Deus para atrair Moisés ali para mais próximo. Quando Moisés se aproxima mais perto, então Deus brada e diz: Moisés, Moisés, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar onde você está agora é santo. E então Moisés, impactado com a voz, e Deus então se apresenta para ele e começa então a trazer para ele o relato do povo dele que estava no Egito, em cativo, clamando, gemendo e chorando por ajuda e por socorro. E Deus diz então para Moisés: Moisés, eu desci para livrar o meu povo que está no Egito, clamando por ajuda, clamando por socorro. O interessante, irmãos, é que Deus, ele é um ser todo poderoso. Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Deus manda em tudo e não é mandado. Deus simplesmente poderia ter liberado a sua palavra, e uma palavra dele era suficiente para liberar o povo dele do Egito. Mas Deus decide usar o homem para fazer essa obra. E o interessante é que Deus então chama Moisés e apresenta para ele o projeto e diz: Moisés, eu escolhi você para essa obra, e eu estou aqui para ir com você nessa obra. Eu vou te usar. Você vai ser um instrumento para libertar o meu povo que está no Egito. Moisés, quando ouve aquilo, Moisés fica impactado. Moisés ali então questiona. Moisés coloca toda a objeção possível, dizendo: não, Senhor, eu não sou a pessoa qualificada para este projeto. Senhor, eu não posso, eu sou um homem pesado de língua. Escolhe outro. Deus falou: não, é você, Moisés, eu escolhi você. Mas Senhor, não, eu serei com você. E quando me perguntarem o teu nome, diga que é o eu sou que te enviou. Eu sou o que sou. Diga mais, diga que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó que está te enviando, Moisés. E Moisés então, contrariado, ele aceita a proposta. Menciona o seu irmão Arão e vão os dois para a obra. O interessante é que Deus vai com eles. Deus está com eles. Deus manda que ao chegar no Egito, ele procure os anciões no Egito de Israel, convoque os anciões e anuncie qual é o propósito da ida deles lá. Que havia chegado o tempo de eles saírem daquele lugar e partirem para uma terra boa e larga, uma terra que manava leite e mel. E Moisés então segue toda a instrução, faz exatamente como Deus ordena. E Deus então começa a manifestar as suas maravilhas no Egito, para que Faraó pudesse ser convencido e pudesse libertar o povo. É necessário que Deus manifeste as suas maravilhas no Egito. E Deus começa a manifestar então as pragas por intermédio de Moisés. E Moisés começa a ficar famoso no Egito, porque tudo que Moisés tocava ali com a sua vara, Deus confirmava. Toda palavra que saía da boca de Moisés, Deus confirmava. E Deus então foi manifestando as suas maravilhas para trazer o seu povo de lá. Moisés está sendo o canal de Deus. Daquele momento, daquele encontro em diante, Moisés está sendo guiado por Deus. Moisés está sendo um instrumento de Deus para uma grande obra, para uma grande jornada. O interessante, irmãos, é que essa jornada da vida de Moisés não vai ser fácil, porque muitas vezes Deus chama um homem, chama uma mulher, capacita ele para uma grande obra, mas muitos não acreditam no chamado dele, ou no chamado dela. Com Moisés não foi diferente.
Após a libertação, o povo está trilhando pelo deserto, e houve muitos montins contra a vida de Moisés. Muitos se levantaram contra ele e disseram: Deus não é na vida deste homem. Este homem de fato não é o escolhido de Deus. Quem é ele? Quem é esse Moisés? E todos que se levantaram contra ele, Deus comprava a briga. Deus entrava em ação. Deus manifestava o seu poder. Deus manifestava a sua glória. E mostrava que sim, Moisés era a escolha de Deus para aquele povo. O interessante é que as próprias escrituras declaram que Moisés era um homem muito manso. E atrás de uma mansidão a gente sabe que vem a humildade. Era um homem de características distintas, quem sabe, de um líder. Porque todo ser humano natural identifica um líder pela sua postura e acha que o líder tem que ser rígido, ele tem que ser bravo, ele tem que ser sanguíneo, ele tem que ter pulso firme. Se você perguntar para uma pessoa natural as características de um líder, ele vai falar tudo isso e um pouco mais. O líder tem que ter uma palavra firme, dura. Tem hora que ele tem que ter o pulso firme. Moisés não tinha essas características. Moisés era um homem pesado de língua, até para falar tinha dificuldade. Moisés era manso. E um homem manso, a característica de um homem manso, irmãos, é aquele homem que não gosta de briga. Se você quiser briga com um homem manso, irmão, você vai brigar sozinho. Porque o manso, ele não entra na briga, ele deixa para outros brigar. Moisés tinha essas características. E muitos olharam para ele durante a jornada, durante a travessia, durante o período em que Deus havia tracionado com eles, e julgaram ele, quem sabe por essas características, dizendo que Moisés, Deus fala com ele, Deus fala comigo também. Deus usa ele, usa a mim também. E todos que se levantaram, irmãos, Deus abriu terra, Deus criou ruptura, Deus agiu. E Deus mostrou que era com Moisés. Quando o povo queria ouvir a voz de Deus, era necessário que Moisés entrasse na presença de Deus e transmitisse o que o povo tinha para falar com Deus. E Deus falava com Moisés, e Moisés se apresentava para falar com o povo. Deus não falava direto com o povo, Deus falava primeiro com Moisés. Privilégio para poucos. O que Deus havia tracionado para ele, o que Deus havia preparado para ele, o que Deus havia reservado para este homem, Deus reservou para poucos na história de Israel. Porque quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Deus acha, está achado. Quando Deus quer fazer, não tem ninguém que impede. Quando Deus quer realizar, não tem ninguém que vai mudar o que Deus determinou. E se Deus determinou, vai ser assim, é do jeito que Ele determinou. Queira o homem ou não, aprove o homem ou não, aleluia. Ache o homem que está certo ou errado. Quando Deus determina algo, está determinado e ponto final. Moisés não tinha qualidade para muitos, não tinha capacidade para muitos. As características de Moisés, quem sabe, era reprovada para muitos, mas para Deus era diferente. Deus viu qualidade de Moisés aonde ninguém viu. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E o Senhor está nos dando um recado aqui nessa noite, para o rebanho do Moisés deste ministério, que Deus vê qualidades aonde ninguém vê. Deus enxerga o que ninguém enxerga. E que ai daquele, irmãos, que questiona ou que se levanta contra. Porque Deus, é Ele que escolhe, é Ele que faz. E quem somos nós para questionar o que Deus faz?
Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então seja grato a Deus pela vida do teu pastor. Seja grato a Deus pela oportunidade que Deus te concedeu de estar ao lado deste grande homem de Deus. Quase todos os dias, quando vai chegando a hora da oração, o Senhor me dá um alerta. Esteja onde for que eu esteja. O Senhor me faz eu dar uma olhada no relógio. Eu olho e você falou, meu servo está orando nessa hora. E aquilo me confronta. Eu falo, miserável homem que sou, Senhor. Até quando? Tem misericórdia da minha alma. Vira e mexe, para um lado, para o outro. Aí o Senhor, está vendo o horário aí? Meu servo está lá orando. E ele vai. Meu servo está orando, filho. E aí, até quando? Então, às vezes, irmãos, nós somos expert em identificar problema. Nós somos expert em falar, em verbalizar palavras. Nós somos experts em apresentar projetos. Mas somos uma negação para dar a mão e ajudar o nosso líder. Às vezes somos uma negação para obedecer como servo fiel. E eu quero profetizar nessa noite, primeiro na minha vida e depois na da igreja, que o espírito de Josué possa pairar em nossa vida. Que nós possamos alcançar um espírito voluntário de servos bons e fiéis. Que mesmo sem entender, mesmo que a coisa não esteja caminhando no nosso jeito, nós estejamos dispostos a servir. Eis-me aqui, Moisés. Fala que o teu servo ouve. O que é para fazer? Estou aqui. Porque é isso que Deus espera de nós. Um espírito voluntário. Porque, irmãos, a posição deste homem não é fácil. Ninguém imagina as guerras espirituais que um líder de um rebanho passa. As lutas, os levantes, a vontade de desistir, de abandonar tudo, de sumir. Ninguém imagina. E detalhe, irmãos, tinha momentos que Moisés era convocado por Deus para subir o monte. E ele não podia levar ninguém com ele. Ele tinha que estar lá sozinho. Porque era o momento dele com Deus. Josué sempre estava ao lado de Moisés. Mas o máximo que Josué chegava era ao pé do monte. Josué ficava lá no pé do monte aguardando. Enquanto Moisés subia para particular com Deus. Tem momentos que um líder, irmãos, está em guerras, em lutas, que ninguém pode ajudar ele. Tem momentos que o líder está em uma situação tão difícil que ele não pode compartilhar nem com a esposa. Então ele está em batalha, ele entra em guerra, ele está ali num particular, só ele e Deus. É Moisés e Deus, no pé do monte, ao monte, no alto, em comunhão. Que nós possamos ser os Josués dele e estar ao pé do monte, intercedendo, ajudando, aleluia, aguardando o momento de trabalhar, de agir. Que nós possamos nos unir mais, nos dispor mais, nos oferecer mais como servos. Como é lindo sermos servos. Como Deus se alegra quando vê um espírito de servo na vida de um crente. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Esses dias nós tivemos um pregador aqui. Eu já vou encerrar. E esse pregador, Deus colocou ele no nosso caminho, um amigo antigo, nosso, de caminhada cristã. E aí, conversei com o chefe, ele autorizou, nós trouxemos ele aqui. E foi uma benção. Mas cada duas palavras ele virava para o pastor e chamava ele de Moisés. Pastor Moisés. Quem estava aqui lembra, né? Ele até doou esses ventiladores. O homem era tão abençoado, irmão, que ele veio pregar, ele não aceitou a oferta, ele deu a oferta. Ele falou, eu vou dar uma oferta para os 2 ventiladores, para você pôr o ventilador aqui para ficar mais fresco.
E cada duas palavras ele me olhava, eu ainda senti desejo na oração final falar, nós somos todos Moisés, meu irmão. Que nada, aquele homem estava sendo usado por Deus, irmãos. Ele é o nosso Moisés, sim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Teu pastor é uma benção. Tome cuidado antes de tocar no ungido de Deus. Vigia antes de falar de ungido de Deus. Se você não entende, vai orar. Glorifique e exalte o nome do Senhor pela vida do teu pastor. Não critique ele por aquilo que você entende como defeito. Porque pode ser defeito para mim e para você, para Deus pode ser qualidade. E quando nós às vezes estamos por aí, né? Quando era para nós estarmos ao pé do monte, nós estamos por aí. Esse homem às vezes está de joelho orando por mim e por você. Amém? Então é só esse recado. Deus só me permite até aqui. Eu quero convidar os meus amigos obreiros do altar. Quero convidar o nosso pastor aqui para frente. Não vai caber tudo aqui no púlpito, então a gente vai ter que vir para cá, né? Quero convidar os meus companheiros aqui, obreiros. Cadê o Aldenir? Vem cá, vem todos os obreiros, vasos. Os vasos lá atrás estão lá assim olhando para. Vem para cá, vem para cá. Pastor Ronaldo Barros, veio o diácono André. Todos os obreiros para cá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Cadê o Aldenir? Pastor Moisés. Dá uma parada aí na missão, Vaz. Faz assim ali, ó, em volta do público também, gente. Oh, Paizinho maravilhoso, e a aleluia. Graças nós te damos, ó Pai. Tem mais obreiro aí? Pai maravilhoso. Entendeu? Pensa central. Não tá não, saiu? Eu filmo aí. Aleluia, glória a Deus. Ele foi um dos instrumentos, pastor, para esse ato, né? De Deus, amém? Então, em nome de Deus, como de obreiro, nós separamos aqui uma singela oferta, uma contribuição, em nome de todo o corpo de obreiro. Foi um gesto de gratidão, a gente vai estar passando para o Senhor, essa contribuição que hoje está sendo um envelope, mas que nós vamos profetizar aqui, que ano que vem vai ser uma lote. Quero dar um dízimo de 100 mil. No nome também de todo o corpo de obreiro. Obrigado, pastor. No nome de todo o corpo de obreiro, a gente quer agradecer ao Senhor por toda a paciência. O Senhor tem olha, amém? Em nome de Jesus. Eu vou convidar a igreja a botar de pé, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe também cada um que contribuiu este evento. Pessoas que trabalharam incansavelmente para que essa festa acontecesse. Deus retribua a todos que trabalharam direta e indiretamente 1000 vezes mais. Amém? A todos. São todos apóstolos.